Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Te adoramos, Senhor, nessa noite, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Hoje é uma noite de Santa Ceia, Senhor. Nós estamos aqui reunidos para te adorar e te celebrar, Senhor, nessa noite. Aleluia. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Feliz Dia das Mães a todos. A gente já fica o coração sempre apreendido assim, né? Quando é o dia das mães. Também não tem minha mãe também não está aqui, ela está em Curitiba. E o pastor Walter não me chamou para participar lá junto. Fiquei sentido aqui, irmãos. Quase comecei a chorar ali. Me senti rejeitado, excluído. Acho que eu preciso de uma terapia, irmão. Depois dessa, não vai ter jeito. Brincadeira, irmãos. Glória a Deus. Amo vocês, igreja. Todas as mamães. Maior dádiva é de poder gerar. Uma honra muito grande poder ser mãe. Algo que nenhum homem vai sentir o que isso deve, que significado e que importância essa tem. Vocês são agraciadas por Deus. Parabéns a todas as mamães de todo o coração. Irmãos, hoje é dia de Santa Ceia. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Hoje nós estamos aqui para celebrar até que Ele venha. Existe uma promessa que o Senhor Ele irá voltar a buscar a sua igreja. E quem tem sido Jesus para você? Abner, se você conseguir um pouquinho mais de retorno para mim, eu te agradeço. O que ele significa? Qual a importância de Jesus na tua vida, no teu cotidiano? Eu queria falar um pouco sobre isso. Para isso, eu queria ler o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, que vamos dizer assim, é o segundo volume do Evangelho de Lucas. Na verdade, para quem não sabe, Lucas ele escreveu esses dois livros. Quando você lê o capítulo 24 de Lucas, você vê que ele fala sobre a ascensão de Jesus. Ele está falando sobre o momento em que Jesus subiu para os céus. E ele começa o livro de Atos dos Apóstolos falando sobre a ascensão de Jesus. Então eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite, já que nós estamos em Santa Ceia. Vamos ficar um pouquinho de pé, irmãos. Para quem não é muito fanático e lê a Bíblia, só em ouvir, ou ouve, ou lê comigo. São 14 versículos que nós vamos ler da palavra do Senhor. Aleluia! Olha só o que diz a palavra do Senhor na introdução da continuação de que Lucas escreve sobre a ascensão de Jesus. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitados no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, que estáis olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, com os seus irmãos. Aleluia. Feche seus olhos, mais uma vez vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse domingo das mães. Louvado seja teu santo nome. Nós te engrandecemos aqui nesse lugar, e a ti, Senhor, seja toda a honra, todo o louvor, e para todos sempre. E todos dizemos amém. Sente-se, fique à vontade. Queridos, peço a atenção de vocês. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque nós ainda temos a ceia. Eu estive celebrando um casamento em Assunção ontem de noite, e na viagem para cá, durante a noite, queria ainda chegar a tempo para ir lá em Mingaguaçu, na nossa igreja, mas não consegui. Quando eu cheguei já tinha acabado, era 00:30, quase 1h, quando eu cheguei em Cidade Leste, mas foi uma bênção de Deus. E nessa viagem, eu vinha falando com o Senhor sobre esse texto. É muito interessante tudo isso, porque o que mais me chamava a atenção é o que esses discípulos lhe perguntaram: Senhor, quando tu restaurarás ao reino de Israel? O fato é que a sociedade de Jesus naqueles tempos, ministro Jefferson, ela era composta de algumas pessoas, e isso o pastor Walter vinha analisando, porque existiam os herodianos. Os herodianos, eles eram os súditos de Herodes. Herodes é o camarada que não tinha nada de Deus, não queria nada com Deus. Ele estava ali para cumprir o seu papel político e líder daquele momento em que Roma estava na liderança daquele país. Abaixo dele, juntamente com ele, estavam os publicanos. Os publicanos eram mais ou menos assim como políticos, colocados no poder, encarregados de arrecadar impostos. Os publicanos, queira bem ou não, faziam parte do povo escolhido de Deus, eles eram judeus. O fato é que Mateus, no capítulo 9, verso 9, é dito que ele era um publicano. O próprio evangelista Mateus se converteu. Os publicanos eram odiados pelos judeus e pela sociedade daquele momento. Quando eu falo da sociedade, eu falo do povo de Deus, porque nós estamos falando da Bíblia, de um povo escolhido por Deus, no povo de Israel, e nós podemos nos colocar praticamente na mesma posição. Os publicanos eram tidos como sanguinários. Por quê? Porque eles recebiam uma comissão do Estado. Quanto mais eles arrecadavam, mais ia para o seu bolso. Então, dentro da sociedade judaica, o publicano, ele era tido como um rico ou um corrupto de Deus, porque ele não adorava a Deus, se dizia crente,
mas ele rendia contas e batia a cabeça para aqueles que estavam no poder, que eram os herodianos. Abaixo deles estavam os saduceus e os sacerdotes, aqueles que, se você lembrar nos filmes, eram os perseguidores de Jesus. Os sacerdotes eram os líderes políticos da época, da religião judaica, aqueles que influenciavam a sociedade, eram influenciadores. Debaixo deles estavam os saduceus, era o partido religioso mais nobre, colocado numa escala, faziam parte de uma liderança religiosa à frente daquele povo. Todos eles, juntamente com os herodianos e com os publicanos, decidiam a forma que a sociedade seria encaminhada, de que maneira e que decisão que aquele povo, o povo de Deus, tinha que seguir. Ou mais impostos, ou menos impostos, o que fazer na igreja, ou deixar de fazer na igreja, ser respeitado ou não ser respeitado, era ditado por esse povo. Diga-se de passagem, faziam parte do povo de Deus. Abaixo deles vinham os escribas e os fariseus, aqueles que gostavam de dizer santos, entendidos da lei, que ditavam a lei do que se falava nas sinagogas, o que se era pregado, o que realmente era verdade ou era mentira, dentro da ótica daqueles que estudavam a palavra. Então você entende que o fariseu, quando naquele momento eles foram criticados e criticaram Jesus por estarem comendo na mesa de um publicano. Os fariseus criticavam porque eles diziam que aquele que era um homem de Deus não poderia se misturar com um pecador, com um corrupto, com um cobrador de impostos. E assim mesmo, da mesma forma, quando Jesus entrou na casa da prostituta, eles disseram: como que pode sentar na mesa com um povo desse? Porque eles eram os camaradas santos. Esses eram os escribas e os fariseus. Abaixo deles estavam os essênios. Os essênios eram aqueles que falavam assim: eu não quero saber nada disso, eu não estou com Roma, eu não estou com Herodes, mas eu também não estou com esses religiosos. Eu conheço a palavra, então vamos nos reunir numa sociedade e vamos morar nos desertos. Eles moravam nos desertos, eram contrários a Roma, mas também não aceitavam como a religião e a igreja era conduzida naquele momento. Esses foram responsáveis por escrever os escritos do Mar Morto, encontrado não há muito tempo, provando que a palavra de Deus que foi escrita lá atrás e reescrita pelos essênios, ela era uma cópia idêntica da que está na sua mão hoje e que você usa para uma leitura bíblica. E sem contar mais ainda, existiam os zelotes, que nós acabamos de ler aqui, que dentro dos discípulos de Jesus, existia um Simão chamado zelote. Paulo também se identificava como um zelote. O que era um zelote? Um zeloso da lei. Só que um zelote era um camarada que não aceitava a perseguição de Roma, não aceitava que ninguém lhe ditava alguma coisa, então ele usava a força da sua mão para perseguir aqueles que ele achava que ele deveria perseguir. Aí está o porquê que Paulo era um homem que perseguia a igreja e perseguia a igreja de Cristo. Essa era a sociedade daquela época. Dentro daquilo estava o povo. Esse era aqueles que se sobressaíam na sociedade, que tinham um cargo, ou se poderia até mesmo, quem sabe, chamar um partido político. Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de tetrano. E de repente, no meio dessa sociedade, e quando eu vinha pensando nisso, Renan, eu vinha falando para Deus, é muito parecido com os dias de hoje. Existem os favores, existem os que são contra, existem os que dizem não preciso da igreja, existem aqueles que se dizem os conhecedores da palavra, existem aqueles que ditam as regras, existem aqueles que dizem que podem dominar os outros e fazermos de nós, o povo de Deus, pessoas para serem humilhados, perseguidos, pagadores de impostos, sendo obrigados a fazer o que todos querem. Mas sabe o que é muito tremendo, meu irmão? Que Jesus, oh aleluia, o nosso Jesus,
Ele veio numa terra nascido de uma mãe para todos. Para ele não havia zelote, para ele não havia publicano, para ele não havia pecador. Ele veio para todos aqueles que queriam uma vida diferente, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu posso dizer, o Senhor, Ele veio para mim, com todos os meus defeitos, com todas as minhas imperfeições, com todo o meu orgulho, com meu todo posicionamento. Ele não olhou de nenhuma maneira para a minha posição, para a minha cor, mas Ele olhou para o meu coração e disse: eu te amo, meu filho, e eu tenho uma oportunidade para você, para aqueles que me seguem. E esses que aceitaram e conheceram, e que acreditaram numa palavra totalmente controversa da sociedade, e mais, todo aquele povo envolvido nisso, e esses membros dessa sociedade, eles acreditavam num Messias. Eles acreditavam que no meio do povo se levantaria um homem que seria o Salvador de Israel, que colocaria Israel na posição em que ele que sempre deveria ter tido, assim como tinha sido nos tempos de Davi, do reinado de Davi. Então eles acreditavam que viria um homem que mudaria a história da sua vida nessa terra. Por isso que eu te perguntei, o que é que Jesus é para você? Porque para toda aquela sociedade, Jesus tinha vindo como um salvador para aquele povo, para esse mundo. Eu quero te dar uma grande notícia, e o Evangelho significa a grande notícia, a boa notícia. Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Jesus não veio para mudar a sua história nesse mundo. Jesus veio para te dar a salvação para um reino que ainda você irá conhecer. Aleluia! O Senhor veio para te salvar, e isso merece um aplauso para o Senhor. Ele não veio para resolver o meu problema financeiro, Ele não veio para resolver o meu problema de casamento, Ele não veio para resolver os meus problemas emocionais. Ele veio para me dar um destino novo, para uma terra que só Ele conhece. E que alguns homens de Deus tiveram o privilégio, Jefferson, de ver em espírito, de ter uma visão espiritual. E no texto em que nós lemos, é muito interessante que quando Jesus está subindo aos céus, eles perguntam: Senhor, Tu não vai restaurar o reino de Israel? Quando isso vai acontecer? E sabe qual que é o grande problema meu e teu na igreja? Que nós entramos todos os dias na presença de Deus, para fazendo uma oração, dizer: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o meu reino? Quando é que você vai restaurar meu reino, Senhor? Olha a minha vida, olha a minha vida de sofrimento, olha a minha vida de perseguição, olha essa enfermidade que está em mim, olha a minha conta bancária. Dentro de todos os seguidores de Jesus existiam pessoas de todas as classes, assim como eu disse. Aí ele diz: o tempo e as estações ninguém sabe, só o Pai conhece. E diz que ele, dizendo essas palavras, ele sobe ao céu e deixa aqueles homens olhando para cima, dizendo: Senhor, o que é que eu vou fazer agora que o Senhor já não está mais comigo? Mas a grande notícia é que o Senhor precisava subir aos céus. A grande notícia que se Ele não subisse aos céus, a nossa fé seria vã. A grande notícia é que se Ele somente tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Sabe por quê? Porque a nossa fé é baseada numa religião de um Jesus, de um homem, de um líder religioso que morreu, mas que Ele ressuscitou. Mas quando Ele morreu,
não foi para me dar riquezas, mas foi para me dar a esperança de uma vida eterna. Ele morreu para que o meu pecado seja justificado na sua cruz, e que haja uma substituição dele pela minha vida diante de Deus. Quem é Jesus para você? Eu volto a te fazer a mesma pergunta. A minha resposta para você é que o meu Jesus e o teu Jesus é a nossa esperança de salvação. O meu Jesus e o teu Jesus, independente da tua situação financeira, do sofrimento que você está, há uma promessa nessa palavra em que nós lemos, em que Ele, da mesma maneira que Ele subiu ao céu, Ele descerá com a sua igreja para arrebatar e para que você tenha uma vida eterna. Aleluia! É para isso, é por isso que você está aqui. É para isso. É para isso que nós celebramos a Ele. É para isso que nós estamos em volta dessa mesa. Felizes ou tristes, haverão dias felizes, haverão dias tristes. A sua palavra mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci ao mundo, diz a palavra do Senhor. A nossa alegria e a nossa esperança é nele, aleluia. A nossa alegria e a nossa esperança está nele, aleluia. Jesus te ama. Eu tenho uma grande notícia para você nessa noite: Jesus te ama. Mamãe, Jesus te ama. Aleluia. Ele tanto te amou, de João 3,16, que o Pai do céu deu o seu amado Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha sua vida eterna. Eu tenho uma boa notícia para você: Jesus te ama. Jesus te ama, e há salvação para a sua vida, há salvação para a sua casa. A ascensão de Cristo, quando Ele ascende aos céus, aqui o escritor Lucas, ele fala de duas coisas: de tempo e estações. Ele fala de um tempo que é chamado Cronos, e o outro é chamado Kairos. Por quê? Porque um fala do tempo do relógio. Para tudo tem um tempo na nossa vida. Há tempo de você se alegrar, há tempo de você se entristecer, mas o tempo Kairos é o tempo de Deus. Há um tempo que Deus fará as coisas acontecerem na tua casa. Há um tempo que Ele sabe que Deus fará no teu coração aquilo que Ele tem que fazer. Porque tem pessoas que vêm na igreja e dizem assim: Diogo, eu estou há tanto tempo na igreja, tanto tempo, e não consigo sentir a presença de Deus. Outros vêm e dizem: a minha fé está se findando. Antes eu me alegrava na presença de Deus, mas agora eu já não me alegro mais. O tempo do Espírito é diferente de nosso tempo, porque o tempo do Espírito, ele está ligado a algo que somente Jesus pode dar. É a tua fé em acreditar nele. Quando você deixa de ter comunhão com Ele, quando você deixa de ter contato com Ele, o teu tempo começa a diminuir das coisas acontecerem, do tempo de Deus na tua vida. Porque o tempo de Deus na vida de alguém é determinado pelo poder do Espírito Santo na vida de alguém. Quando o Senhor sobe, e é por isso que a palavra é muito clara: quando o Senhor sobe aos céus, é porque Ele tem que acontecer algo. Ele tem que ser exaltado, e Ele tem que tomar o seu lugar de soberania do reino ao qual Ele tinha pregado.
Porque ele vem, diz a Bíblia que nós lemos, a passagem que nós lemos, que ele estava estabelecendo o reino de Deus, no qual ele era rei. Entenda isso, que isso é fundamental. Eu tenho uma boa notícia, eu tenho mais uma boa notícia para você nessa noite. Além de que ele é sua salvação, escute bem o que eu vou lhe dizer. Quando ele sobe aos céus, diz a palavra do Senhor, e eu vou ler para você, em Filipenses capítulo 2 e verso 9, preste bem atenção que diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, ele é o Senhor. 1 Pedro capítulo 3 verso 22 diz assim: o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-lhe sujeito anjos, autoridades e potestades. Quando o Senhor ele sobe aos céus e é colocado à destra de Deus, ele toma o seu lugar que ele tinha deixado, o lugar de rei dos céus, da terra e debaixo da terra. O que é um rei? Há uma soberania sobre um rei. Eu quero trazer 3 passos lógicos para você entenderem o final. Preste bem atenção. O Senhor ele senta numa mesa, uma cadeira, num trono que ele tinha deixado. Ele deixa de ser rei, se torna homem, diz a palavra do Senhor, cumpre um papel de servo, morre numa cruz e regressa ao seu lugar de reinado. Um rei ele é soberano sobre o seu reinado. Você olha num filme, ou você olha na história, todos tinham que se curvar diante do rei. Eu quero que você entenda uma coisa: Jesus Cristo era necessário sair dessa terra. Para quê? Para que ele reine sobre nossas vidas. Por quê? Para que nenhum demônio que te persiga, assim como nós lemos nessa palavra, ele tem que se encurvar ao teu Senhor. Nenhuma pessoa que está nessa terra, ela tem mais poder do que o nosso Senhor. Entenda uma coisa, que o teu Jesus, aquele que subiu aos céus, ele é o rei sobre todas as coisas. Você tem um rei que olha para você e que reina, e que ele é soberano. Agora o que é muito interessante é o fato que diz a Bíblia, que quando o Senhor ele morre por mim naquela cruz, e ele sobe ao céu, na justificação, eu me torno filho e co-herdeiro com Cristo. Entenda uma coisa: assim que você aceita Jesus, assim quando você o reconhece como rei, a soberania dele está sobre a sua vida, e você se torna um filho por adoção e herdeiro de um trono. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus, e que todas as coisas velhas passaram, e eis que tudo se faz novo na tua vida. Entenda uma coisa, meu irmão: assim quando você aceitou a Jesus, a soberania de Deus, ela reina sobre você. Independente de qualquer situação que você esteja passando, o Senhor, o Rei, ele continua no controle das coisas da sua vida. A única coisa que você tem que fazer é não deixar esse reinado. Não deixe esse reino. Não abandone a esse rei. Não dê as costas para esse reino, porque esse reino é soberano a todos os reinos dessa terra. Esse rei é soberano a tudo que você pode imaginar. A palavra que nós lemos, ela diz que ele é rei e senhor de todos os anjos, de todas as autoridades e de todas as potestades. Não há maior autoridade do que a autoridade de Jesus. Mas pastor, como é isso? Isso é espiritual, está a um passo. A única coisa que você tem que fazer, você tem que crer. Por isso que a Bíblia diz: todos aqueles que confessarem a Jesus Cristo
como seu único Senhor e Salvador, têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Você é um filho amado. Louvado seja o teu nome. Sinta-se um filho. Sinta-se um filho agraciado por um reinado. Era necessário que o Senhor subisse aos céus. Por quê? Diz a palavra que Ele se torna um intercessor na tua vida diante de Deus. Imagine você pertencente a um reino em que você tem o rei como o intercessor da sua causa. Você consegue imaginar o que isso é? Você tem um rei que ele intercede por você. Olha o que diz Hebreus 6,19: o qual temos como uma âncora na alma, e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente o sumo sacerdote. Entenda algo, por isso que a Bíblia conta nos evangelhos que quando Jesus morre, o véu do templo se rompe. Por quê? Porque antes, para ter direito de entrar ao lugar santíssimo, tinha que ter um sacerdote terreno. Mas diz a Bíblia, a palavra do Senhor aos Hebreus, que quando Jesus morre, Ele quebra o acesso, e Ele se torna o intercessor das suas causas. Sabe que isso é tremendo, meus irmãos? Porque na palavra em que nós lemos, já vou finalizar, escute, diz a Bíblia, e o mais tremendo, que Jesus disse para os seus apóstolos, antes de subir aos céus, Ele disse: fique em Jerusalém. Quando você olha o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que é o livro anterior a esse que nós lemos, você vai ver que ele dá a mesma instrução que ele diz aqui. Ele diz: fica em Jerusalém, porque a promessa do Pai, ela descerá sobre vocês. Se Jesus não sobe aos céus, o Espírito Santo não desce. Se Jesus continuasse lutando as suas causas aqui, você não teria um livre acesso hoje ao trono da glória, através do poder do Espírito Santo. Quando Jesus sobe aos céus, a promessa que está sobre Joel, capítulo 2 e verso 28, que diz: e eis que chegará os dias em que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Olha o que diz a palavra do Senhor em João 14:3, o Senhor dizendo, porque os discípulos estavam meio perdidos, o Senhor pregava umas palavras que eles não entendiam como que era o mundo espiritual. E aqui que eu quero finalizar, abrindo a tua mente, me escute, entenda uma coisa. Olha o que diz a palavra do Senhor: quando eu for, eu vos prepararei um lugar, e virei outra vez, e o levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vós também. O Senhor estava falando de uma morada no mundo celestial. Eles não entendiam. Ele dizia: mas como é que isso vai funcionar? E tem gente aqui na terra que deve pensar assim: se eu trabalhar muito para Deus, eu vou ter um triplex no céu. Se eu trabalhar pouco, eu vou ter uma meia água. Porque tem pessoas que pensam que a obra de Deus, ela é concernente às bênçãos de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: você não precisa servir a Deus para ser abençoado. Ei, meu irmão, preste minha atenção, não estou dizendo para você deixar de ser obreiro, muito pelo contrário, eu já vou finalizar, escute. O problema é que tem pessoas que pensam assim: eu vou ofertar na igreja para que Deus me abençoe. Eu vou trabalhar na igreja e Deus irá me abençoar. Você está muito enganado. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Pai, elas estão em algo que é chamado santidade e fidelidade. Como eu posso fazer parte de um reino que ele é santo e puro, se eu não sou santo e eu não sou puro? O meu direito de filho
E o meu direito de bênção está ligado à minha fidelidade e à minha santidade. Irmãos, não tem como você viver em um reino em que há um Deus santo com um filho impuro. Irmãos, isso não existe. Escute: quer ser abençoado, quer ter um intercessor, quer ter uma ligação do reino, deixe o pecado para trás. Não entre no engano desse mundo de dizer que Deus ama a todos e o amor é para todos. Não existe. O reino de Deus é um reino santificado, e só farão parte do reino santificado, e só morarão no reino santificado aqueles que têm as suas vestes brancas. Hoje é dia de Santa Ceia. Eu não estou aqui para te enganar, eu estou aqui para te falar a verdade. Não se deixe ser enganado por um evangelho de facilidade, por um evangelho somente de bênção. O evangelho, acima de tudo, ele é renúncia. Não existe reino de Deus sem santificação. É impossível alguém ter acesso ao Deus Santo sendo um impuro. E é por isso que Jesus, ele morre pelos teus pecados. Ele é sacrificado, ele paga um preço e te purifica desse pecado, para que você tenha acesso a esse reino celestial, que é isso que o sacerdote fazia. O sacerdote sacrificava um cordeiro e aspercia o sangue pelo altar, para que o pecado daquele povo ele fosse limpo e ele tivesse acesso ao reino. É por isso que somente há uma coisa que você tem que fazer: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra. E ali diz a palavra que eles não estavam entendendo aquela morada. Por quê? Porque o Senhor estava falando de que a morada do Espírito, assim como diz o apóstolo Paulo: eis que vós sois templo do Espírito Santo. E essa palavra templo, ela se chama morada. Jesus quer habitar em você. Jesus quer derramar o teu Espírito sobre a tua vida. Você quer ser a pessoa mais abençoada do mundo? Limpa a tua casa. Quer ter o Espírito Santo derramado sobre você e ver o cumprimento da promessa que nós lemos aqui? Limpa a tua casa. Lá no começo da minha conversão, teve um pastor que me explicou, ele faleceu. Eu não entendia muito bem, porque eu achava que só ser bom era suficiente para entrar no céu. Quando eu comecei a minha caminhada, eu achava que só eu não roubar, não matar, ser um bom homem era suficiente para ter acesso ao reino. Eu não entendia a luta espiritual. Aí um dia, um missionário que se chamava Victor Herman, ele implantou igrejas em muitos lugares. Ele veio passear para cá, e ele veio com o pastor Emílio, que era do Centro Familiar de Adoração, lá de Assunção. Aí eu levei eles já almoçar ali no Gafaim Palace. Nós sentamos assim, e eu sentei do lado desse missionário. E quando eu sentei do lado dele, eu estava começando na minha fé, não conhecia nada, e eu vi eles falarem de uma batalha, de uma guerra espiritual. Eu vi falar aqui de um demônio que perseguia, que derrubava o crente, que colocava pecado, que fazia a pessoa se desviar, e não entendia nada. Aí eu falava: mas será que a gente vai vencer essa guerra? Porque eu achava que todo mundo falava de batalha espiritual, eu imaginava que era lá no céu, os anjos de um lado, os demônios do outro, um para o outro, mais ou menos assim, e nós ali no meio, sendo puxado para cá e sendo puxado para lá. Aí ele me disse, escute isso, ele me disse: o nosso inimigo, ele já está derrotado, nós já vencemos a guerra. Aquela palavra, meu irmão, entrou no meu coração.
Porque eu disse: aquele que está comigo, ele já venceu a batalha. Meu irmão, aquele que está com você, ele já venceu a batalha. Aquele que está contigo, ele já derrotou aquele que te persegue. Aquele que está contigo, ele já colocou debaixo dos seus pés todas as potestades, todas as autoridades. Nenhum demônio, e todos eles terão que se render um dia aos seus pés e dizer: ó Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele já venceu a tua batalha, meu irmão. Levanta a tua cabeça. O Espírito Santo que está em vós, ele te fortalece. E eu disse para ele: pastor, mas como? Eu me sinto um derrotado todos os dias. Como é que eu faço? Ele me disse: como é que é a tua casa? Preste atenção. Eu disse: minha casa é assim, assim, assado. Ele disse: e a tua cama? Eu disse: minha cama é assim, assim, assado. E ele disse: o teu lençol? Ele é assim, assim, assado. Você deita e dorme? Eu disse: sim, eu deito e durmo. E ele falou: e se você comer um pão em cima dela, antes de você dormir, e as migalhas de sujeira de um pão ficar em cima, você consegue dormir em cima dela? Sem camisa? Eu disse: não. Porque vai me incomodar, por o menos que for. E uma areia, um grão de areia, eu disse: pior. E ele me disse: o teu Senhor, ele habita em vós. Você é a morada do Espírito. E se no teu coração tiver um grão de areia de sujeira, ele não deitará com você na cama, porque o Senhor não deita em cama suja. Oh, aleluia. Seja sincero, como é que está a tua cama? Será que na tua cama, no teu coração, o Senhor deita contigo? Como é que você quer que Jesus, o Rei dos Reis, aquele que ascendeu ao céu, porque ele diz no final do capítulo 24, fica em Jerusalém, ora, busca, vai para o cenáculo, porque a promessa do Pai descerá por vocês. E quando a promessa do Pai descer sobre vocês, e recebereis poder, e recebereis poder, oh aleluia, e recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. A força de Jesus, a força do mundo espiritual, e a promessa está quando o Espírito Santo de Jesus descer sobre você. Mas o Senhor não vem se não houver santificação. Capítulo 24, verso 49, Lucas disse aos seus discípulos: fica em Jerusalém, e eis que venha sobre vós a promessa do meu Pai, e sereis minhas testemunhas na Samária, na Judeia e até os confins da terra. Sabe o que é mais tremendo nisso, pastor Carlos? Que mesmo em todas as circunstâncias da minha vida, o Senhor continua acreditando em mim, e ainda me chama para uma grande obra.
O Senhor precisa de você santificado para nós resgatarmos vidas aí fora. O Senhor está te dizendo nessa noite: receba o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas ali fora, na Samária, na Judeia e nos confins da terra. O Senhor precisa de nós para uma grande guerra. Nós estamos numa grande guerra, sabe por quê? Porque existem ali fora os fariseus, os saduceus, os publicanos, existem todos esses povos dessa sociedade. Os herodianos, eles precisam de Jesus, e foi por isso que ele subiu aos céus, e é por isso que nós estamos comemorando isso aqui. Ele não veio somente para te curar, ele veio para te dizer que te ama e que você é precioso e necessário para a sua obra. É para isso que o Senhor está. E sabe que é muito tremendo, meus irmãos? Em Mateus, no capítulo número 18, verso número 19, diz assim: e também vos digo, diz o Senhor, que se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que me pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio deles. Aleluia! A promessa do Pai está aqui hoje. Se existe um coração puro aqui nesse lugar, se estiver 2 ou 3 corações purificados aqui nesse lugar, a palavra está dizendo que Ele estará aqui. E eu tenho certeza que aqui existe muito mais do que 1, 2, 3 ou 4 corações limpos aqui nesse lugar. E a presença de Deus, ela é real aqui nesse lugar. Fica de pé. Aleluia. Eu não sei qual é o motivo que você entrou aqui nesse lugar, mas eu quero te dizer uma coisa: feche os seus olhos. Eu não sei qual é o relacionamento que você tem tido com o Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida, a sua intimidade. Eu não sei quem é que Jesus tem sido para você. Se você tem cumprido a tua missão, se a tua cama está limpa, aí aonde você estiver, eu quero que você feche os seus olhos e que você faça uma análise da tua vida. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, porque muitas pessoas perdem a bênção pela vergonha, porque a palavra diz que todos nós devemos um dia reconhecer ao Senhor, ou para a salvação, ou para a morte eterna, porque Ele já está no trono de glória. Mas o Senhor conhece a tua vida aí onde você está, e o Senhor está te chamando hoje para um concerto com Ele. O Senhor está te dando uma nova oportunidade aqui nesse lugar. Por isso que enquanto o grupo de louvor canta uma canção, eu quero que você faça uma análise da tua vida cristã. Meus irmãos, não existe promessa mais verdadeira e real do que a volta de Jesus. Não existe mais nada poderoso do que o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja. Mas entenda uma coisa, que a habitação e a morada do Espírito, ela só acontece numa casa limpa. Eu não sei como é que está a sua vida, mas o Senhor hoje está te dando uma oportunidade de você limpar a tua casa aqui nesse lugar. Você só precisa confessar a Jesus aí aonde você está. Se tem alguém que está aqui no meio de nós, ou que está me ouvindo também, que ainda não aceitou, não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele diz: não, isso é bobagem, eu não preciso disso. Eu quero dizer que a palavra diz, e nós lemos, que é necessário nós reconhecermos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. E se você está afastado,
Quem sabe você está dizendo: pastor, eu tenho cometido atrocidades com o Espírito Santo, meu coração já não é mais limpo, eu tenho pecado constantemente, e eu quero, Senhor, me purificar nessa noite. Eu quero confessar novamente os meus pecados diante de Ti. O Senhor está te dando essa oportunidade hoje aqui nesse lugar. Eu quero que você feche seus olhos e você analise um pouquinho como está a sua vida hoje. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Fala um pouquinho com o Senhor. Eu louvarei. Como tem sido a tua caminhada cristã? Pra sempre exaltado. Como tem sido a tua fidelidade com o Senhor? De que lado você tem lutado nessa guerra? O Senhor está te chamando de volta para a presença dEle hoje, aqui nesse lugar. E você que está me ouvindo também na transmissão. Mas eu tenho uma boa notícia para você: que se você renunciar a esse pecado, se você deixar essa vida imunda que você tem levado, o Senhor derramará a promessa dEle sobre a sua vida. O Espírito Santo voltará a habitar no teu coração. Eu quero que você faça uma oração com você. Você só precisa ser sincero com Ele agora. Aí é onde você está, Ele conhece a sua vida. Não perca essa oportunidade de recomeçar hoje com o Senhor. Por isso eu quero que você diga essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu venho diante de Ti hoje, pela Tua palavra. Eu reconheço, Senhor, os meus pecados. Eu renuncio essa vida pecaminosa. E pela minha fé eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar e para pagar os meus pecados. Por isso, Senhor, me perdoa, me aceita, Senhor, como Teu filho. Escreve o meu nome no livro da vida, e eu Te reconheço como meu único, suficiente Salvador. Eu quero saber se aqui entre nós tem alguém que de maneira sincera fez essa oração. Só levanta a sua mão aí onde você está. Só levanta a sua mão. Se alguém ainda não tinha aceitado a Jesus como seu Salvador, ou estará se reconciliando com Ele nessa noite. Ali temos uma mão levantada no nome de Jesus. Ali aonde você está, somente levante a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Aleluia, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero interceder por você que está se reconciliando. Aleluia, aí onde você está, que nós temos que dar andamento para si. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar essas vidas que levantaram as suas mãos essa noite. Eu não conheço a vida dela, também não me importa, mas o Senhor conhece a sinceridade de cada coração. Por isso, Pai, escreve o nome dela no livro da vida, apaga os seus pecados, dá uma nova chance e derrame a promessa do Teu Espírito sobre a vida deles, no nome de Jesus. E todos dizemos amém. Um aplauso para o Senhor.